Por favor, abra sua Bíblia comigo, Salmos, pode ficar sentado. Salmos 30, verso 5. Desde o dia que o pastor Ailton me convidou para estar aqui, a preocupação é o que o Senhor quer falar com a tua igreja. O que o Senhor precisa falar com a tua igreja. O que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. Fala comigo, Espírito Santo, para que eu não venha falar aquilo que é de mim mesmo, mas que seja de fato o Senhor falando. E a Bíblia é rica, irmãos, e nós pregamos todo dia. E temos vários sermões, inclusive o tema está lá em Joel. Pastor, o que tem a ver Joel com um salmo onde o Senhor vai ministrar? Vocês vão ver que o Senhor colocou algo no meu coração que tem tudo a ver. E essa palavra aqui é uma resposta de Deus para alguém. Talvez não seja para todos, mas é para alguém aqui nessa noite. Salmo 30, verso 5 vai nos dizer: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou repetir. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você diga, glória a Deus. Queridos, o salmista Davi, ele vai dizer que a ira de Deus é um momento. A ira de Deus é só um minuto. A ira de Deus é só por um tempo determinado. Aí a pergunta que não quer se calar para mim, para você nessa noite, que está nesse projeto de Vida Vitoriosa 2025, o ano da restituição. Pastor, é possível Deus irar? Pastor, é possível Deus estar irado? Ou talvez você vai me perguntar, como eu pergunto para mim mesmo, quando eu estou estudando a palavra para ministrar. Pastor, de que forma que Deus ira? Quando é que eu sei que Deus está irado? Pastor, será que Deus está irado comigo, com o meu ano, com tudo aquilo que eu passei, enfrentei nesse ano de 2024? Nessa noite aqui, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer para você, você que conhece aquela mesa chamada Ping Pong. Inclusive, o dia que nós viemos aqui, tinha ou tem uma mesa aqui, né? Ping e Pong. Fica dois atletas ali, com a sua raquete, uma bolinha para lá, para cá, para ver quem tem o benefício dos pontos. E o Espírito Santo palestrou algo ao meu coração para ministrar nessa noite. Nessa noite vai ser um ping-pong espiritual. Vai ser um ping-pong para a igreja e um ping-pong voltando para cá. Na proporção que o Espírito Santo for usando meus lábios para ministrar na tua vida nessa noite, eu vou estar ministrando e liberando e profetizando aquilo que está na palavra. E na proporção que você abraçar e acreditar, vai acontecer, Deus vai estabelecer. Mas na proporção também que você achar que aquilo não é para você, volta para mim. Porque eu vou estar profetizando para lá, mas eu estou profetizando para cá. Deus vai estar me usando para falar com você, mas Deus vai estar usando para falar para mim mesmo nessa noite. Eu estou aqui nessa noite dependente, totalmente dependente do falar de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, do prover de Deus. E ai de mim nessa noite se não for a misericórdia dele. Porque de fato de mim, meu irmão, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não faço nada. Mas nessa noite, eu não venho falar de mim, porque eu não posso, meu nome não pode, meu nome nada é. Mas eu estou aqui no nome de Jesus para profetizar sobre a tua vida e para te dizer quando é que Deus se ira. E se Deus realmente está irado comigo ou não. O salmista vai dizer que a ira de Deus é um momento, é só um minuto. Pastor, quando é que eu entendo que Deus está irado? Deus já se irou? Sim. Quando Deus cria o homem, cria eu e você. Depois de Deus criar o homem, eu e você, Deus se arrepende de ter feito o homem. Nós vamos encontrar lá o projeto que Deus dá, porque Deus, olha aqui para mim, Deus trabalha com princípios e propósito. Tudo que Deus faz é debaixo de princípio e propósito. Deus é um ser organizadíssimo. E Deus não faz nada pela metade. E Deus não faz nada de qualquer maneira. Tudo que Deus faz é bem feito. A criação de Deus é bem feita. Você é projeto de Deus e é um projeto perfeito.
Você que está plantado aqui nessa casa com a sua família, projetando 2025, tudo que Deus executou nesse ano de 2024, pastora Rosângela, foi debaixo de propósito e de princípios. Deus não quebra princípios, e Ele não quebra princípio da sua palavra. Ele vela pela sua palavra, para fazer a sua palavra cumprir na vida da igreja, na minha vida, na tua vida, na minha casa e na tua casa. Quando é que Deus se ira? Deus olha para o homem, criação sua, e Deus diz agora: estou abençoando o homem, estou falando com o homem, estou movendo no homem. É bom se relacionar com o homem. Vou colocar um homem para cuidar da minha criação. E todos nós sabemos que Deus cria o homem. Mas Ele olhou para o homem, a qual Ele estava trabalhando, falando, andando, movendo, agindo. Ele diz: o homem está só. Vou fazer uma auxiliadora. Vou fazer uma companheira. Vou fazer uma adjuntora para estar com ele lado a lado, tete a tete, ombrando, na cuidação daquilo que eu criei. Ele vai cuidar daquilo que eu criei. Então eu vou fazer auxiliadora, não é bom o homem estar só. E assim Deus constitui o casal, Deus constitui a maior instituição chamada família. Só que no percurso, o homem, a criação, esquece o propósito e princípios que Deus havia criado. E todos nós sabemos que o pecado entra, e quando o pecado entra, eu e você herdamos a ação adâmica do pecado. Todos nós herdamos a ação adâmica do pecado. Agora o homem está querendo brincar com o seu Criador de pique-esconde. Lá no Gênesis, nós vamos encontrar o homem tentando se esconder de Deus. Irmão, é possível o homem se esconder de Deus? Mas o homem agora está querendo brincar com Deus. Vamos brincar de se esconder. Vamos brincar de pique-esconde. Adão, cadê você? Parecendo que Deus não estava vendo ele. Eu me escondi, escondeu, por quê? Não, porque eu estou com vergonha. Você está com vergonha por quê? Porque eu estou nu. Mas nu? Como é que você sabe que você está nu? Não. A mulher que o Senhor criou e começa o jogo de empurra. E assim é o homem. Todos nós temos a tendência de jogar, de fazer o ping-pong para o outro. Não é culpa da mulher, não é culpa do homem, não é culpa do filho, não é culpa do líder, não é culpa do pastor, não é culpa do político, não é culpa da inflação, é culpa, e a gente nunca diz: não, o culpado sou eu. A gente nunca chega no resumo para dizer como Isaías no capítulo 6, quando o seu tio Uzias morre, ele diz: olha, no ano da morte do tio Uzias, o rei Uzias, eu vi o quê? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando eu contemplei a glória do Senhor, quando eu contemplei propósitos e princípios inegociáveis, eu descobri algo. Porque até então na minha vida era só olhar a vida do A, do B, do C, do D e ver a falha, o erro, o defeito de tal, de A, de B e de C. Mas quando eu contemplei a glória de Deus, a presença de Deus, aí eu descobri algo. O que é que você descobriu, Isaías? Sou um homem de lábios impuros. Como? Sou um homem de lábios impuros. Mesmo. E o que mais? Não sou só um homem de lábios impuros. Eu habito também no meio de um povo de impuros lábios. E aí que eu preciso mudar. E aí que o ano só será novo se de fato eu mudar as minhas velhas condutas. 2025 será ano de restituição em todas as áreas, se eu não caminhar com as manias velhas de 2024. O que é que eu preciso mudar? Aí entra o quesito: quando é que Deus se ira? E é isso que eu quero falar nessa noite aqui, para haver restituição em todas as áreas. Deus quer restituir, pastor? Deus quer restituir. Pastor, o que Deus quer fazer? Deus quer colocar um espelho nessa noite para mim e para você. Deus quer confrontar eu e você nessa noite. Esse projeto de vida é um confronto. Deus vai nos confrontar. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é mudar a minha situação, mudar a tua situação. Se tem uma coisa que Deus quer, é mudar a minha história e mudar a tua história. Quando Deus se ira, Ele diz assim: preciso escolher uma família. E dentro dessa família é Noé. E Ele dá ordem para Noé: Noé, pega a sua esposa, pega
uma espécie de cada animal, casal, e coloca e vai construir uma arca, largura tal, medida tal, diâmetro tal, comprimento tal, tamanho tal. E essa arca vai fechar da seguinte maneira e vai ficar tantos dias. E eu vou acabar com o homem, a criação, porque eu estou irado com o homem. Eu vou mandar água e dilúvio, e todos nós sabemos que todo mundo olhava para aquela construção e falava: esse velho está doido, não cai uma gota de água. Mas não era projeto humano, era projeto de Deus. Projeto de Deus é projeto perfeito, projeto de Deus é projeto abundante, projeto que Deus traça, irmão. Ninguém pode deter, ninguém pode conter, ninguém pode parar, ninguém pode zombar do projeto que Deus executa. Quando Deus resolve estabelecer um projeto com alguém, não tem demônio, não tem crise, não tem política, não tem nada que possa parar e conter a ação de Deus. Quando Deus está presente em algo, Ele faz porque Ele é Deus, Ele opera porque Ele é Deus, Ele move porque Ele é Deus. Então Deus diz: olha, vou mandar um dilúvio e vou destruir toda a minha criação porque eu estou irado. Por que o Senhor está irado, Senhor? Porque a minha criação esqueceu qual é o objetivo deles estarem andando e caminhando comigo. Quando é que Deus se ira? Quando eu e você se esquece que eu e você fomos gerados e nomeados no ventre de nossa mãe com um propósito. Qual o propósito? Adoração a Ele. Como, pastor? Você foi criado para adorar a Deus. Deus não te colocou nessa terra só para você ter conquistas materiais. Ter um bom salário é bom? É ótimo. Ter uma boa casa é bom? É excelente. Ter um bom carro é bom? É maravilhoso. Ter uma conta bancária cheia de dinheiro, quem não quer? Ter uma família de um nome respeitado, irmãos, eu costumo dizer para os adolescentes que eu queria ter no meu sobrenome, não era Silva, meu sobrenome é Silva, eu não queria Silva. Quem é Silva aqui comigo? É muito comum o tal do Silva. Eu queria ter no meu sobrenome, era Abravanel. Mas eu não pude escolher isso. Eu não pude escolher pertencer àquela família Abravanel, porque ficou muito dinheiro ali para eles gastarem, ficou muita honraria para eles. Eu não pude escolher o pai, a mãe, nem o cartório onde eu nasci, e eu acho que aqui também ninguém pode escolher isso. Então eu tenho que me contentar com isso, eu tenho que permanecer e louvar a Deus pelo Silva mesmo. Carlos, quando eu fui tirar o passaporte, eu tive que ficar 15 dias esperando, sabe por quê? Porque na altura tinha mais de 5.000 Carlos. Aí o policial federal disse para mim: Carlos é nome comum demais. Eu falei: rapaz, não tem sobrenome, não tem pai, rejeitado de mãe, nem nome quiseram me dar, e o nome ainda é comum demais, ainda tem que esperar 15 dias para fazer o passaporte. Olha que sofrimento o cidadão. Mas só que tem um porém, esse cidadão por nome de Carlos da Silva, eu vou fazer compra, as pessoas falam assim: o nome por gentileza, Carlos da Silva, o que mais? Carlos da Silva. Mas não tem mais nada, não, é só Carlos da Silva, não tem mais nada. Mas esse que não tem mais nada não é criação imperfeita, ou não é produto do meio, e nem produto de uma relação mal concebida, também não. É projeto de um Deus que soube projetar. Você não está aqui por estar. Você não está plantado aqui por estar plantado aqui. Deus tem um projeto extraordinário com você, mas esse projeto extraordinário não é só com você. Esse projeto extraordinário é com a sua família, é com a sua parentela, é com a sua casa, é com seu marido, é com a sua esposa, é com seus filhos, é com seus netos, é com seu genro, é com a sua nora, com seu sogro, com a sua sogra, com seus primos, com seus vizinhos, lá na escola, lá na faculdade. Esse projeto é um projeto perfeito. Deus não errou quando Ele te projetou, meu irmão. Minha irmã, Deus não errou quando Ele te projetou, e Ele te projetou lá no ventre da sua mãe. Você é conhecido de onde, pastor? Primeiro, você é conhecido da eternidade. A eternidade te conhece. Eu vou repetir pela terceira vez: a eternidade te conhece. Você é escolhido da eternidade. Quando a eternidade te escolheu, a eternidade não errou em te escolher. Aleluia, glória a Deus por isso. Quando é que Deus se ira, pastor? Quando você esquece o propósito. Deus te colocou e te estabeleceu nessa terra para você
ser um adorador. Um adorador. Um adorador. Precisamos, no ano de 2025, voltar a ser um adorador. Para ver restituição. Como é que é necessário? Quando é que Deus vai fazer restituição, pastor? Deus disse para o profeta Joel, lá em Joel: Joel, a terra está triste. A terra está numa tristeza, está desolada. O trigo está destruído. O mosto secou. O óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Ah, Joel, fala para o meu povo que é hora de despertar. Fala para eles que é hora de despertar. Fala para eles que é hora de chorar. Fala para eles que é hora de gemer. Fala para todos eles que eu quero trazer um vinho novo. Eu quero restituir a alegria que foi tirada do meio deles. Porque foi tirada a alegria. Foi retirada a alegria. Fala para os meus filhos. Fala para as famílias, para os vossos filhos, para os seus filhos, para os filhos deste, para a outra geração. O que ficou da largata, o que comeu o gafanhoto, o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai. É hora de despertar. Fala para o meu povo que é hora de tocar a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião. O que é tocar a buzina em Sião, pastor? É voltar para o melhor lugar, onde eu e você devemos estar. Qual é o melhor lugar para se estar em 2025, pastor? O melhor lugar para se estar em 2025 é no centro da vontade de Deus. Eu quero convidar o meu irmão do teclado, se for possível. Só pode me ajudar, meu querido? Se for possível, se não for, não tem problema. O melhor lugar para a sua família adentrar em 2025 é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para o seu casamento estar em 2025 é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para os seus filhos estar em 2025 é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para essa igreja estar em 2025 é no centro da vontade de Deus. Pastor, qual é o melhor lugar para os meus filhos? O melhor lugar para os seus filhos é no centro da vontade de Deus. Pastor, e a minha empresa? Qual é o lugar da minha empresa? O lugar da tua empresa, o melhor lugar para ela estar é no centro da vontade de Deus. Os meus projetos pessoais, os meus projetos financeiros, os meus projetos espirituais, a minha saúde, a saúde da minha casa, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Quando é que Deus se irá? Quando você esquece o propósito que Ele estabeleceu através da sua vida, a adoração. E Deus nos convida nessa noite a voltar. Volte a tocar buzina. Volte a tocar buzina. Volte, minha irmã, a tocar buzina. Pastor, não estou entendendo. Não está entendendo? Abra a sua Bíblia, por favor, rapidinho. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Disse-me o Senhor, ou essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé. Filho do homem, saia dessa posição. Filho do homem, levanta a sua cabeça. Filho do homem, arregaça as suas mangas. Se põe de pé. Eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Eu quero voltar a cultuar contigo. Eu quero voltar a habitar na sua adoração. Filho do homem, volte os teus projetos para mim. Quero restituir o que foi consumido. Eu quero voltar a mandar a chuva temporã, a chuva serôndia. Eu quero derramar aguaceiro. Tocai a buzina, se ponha de pé espiritualmente falando. Volte o teu olhar para mim, porque a minha igreja, ela não anda por vista. A minha igreja anda por fé. Quando é que Deus se ira? Quando a igreja esquece da adoração. Adoração quando, pastor? Só quando tudo está dando certo? Tem uma canção que diz: é adorar quando Deus não responde. É adorar. Quem conhece essa canção? Quando a dor, me ajudem, me consome. É adorar. É adorar acima? É adorar no dia do luto. É fácil?
Fácil é falar. Adorar no dia do luto é fácil para quem está de fora. Quanta gente está vivendo luto aqui há tempos, pastores. Pastor Ailton, pastor Rosângela. Tem gente aqui que está no luto há tempo. E Deus nessa noite me traz aqui para dizer: põe-te em pé, levanta, chega, remove a cinza. Deus quer restituir um vinho novo na tua casa, no teu interior, no teu coração, no teu relacionamento, nas tuas finanças, no teu ministério. O Senhor manda te dizer: volte, ponha-te em pé, volte a tocar a buzina lá na tua casa, volta a tocar a buzina lá na tua empresa, lá no teu trabalho, volte a tocar a buzina na vida dos teus filhos, volte a tocar a buzina pelo teu relacionamento, volte a tocar a buzina pelo teu ministério, volte a tocar a buzina pela tua saúde, volte a tocar a buzina pela resposta de Deus, porque Deus ainda responde, Deus ainda fala, Deus ainda opera, Deus ainda age. Quando é que Deus se ira? Quando a igreja esquece que Deus deu uma arma forte para ela. Você tem uma arma poderosa. Que arma é essa, pastor? A fé. Fé não é vista. Igreja não anda por vista. A igreja do Senhor sempre foi cuidada por Ele. A igreja do Senhor sempre foi amparada por Ele. Olha como Deus tem cuidado de nós. Deus não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia. Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua entrada, Deus tem cuidado da sua saída, Deus tem guardado você dos perigos iminentes, Deus tem guardado você das balas perdidas, Deus tem guardado você da arapuca do inimigo, Deus tem guardado a sua entrada e a sua saída, Deus tem abençoado o teu lar, Deus tem abençoado o teu marido, Deus tem abençoado a tua esposa, Deus tem abençoado os teus filhos, Deus tem cuidado de você, Deus tem amparado, Deus tem sustentado, Deus tem fortalecido, Deus tem manifestado a bondade dele. Ninguém aqui nessa noite é merecedor de nada disso que eu estou a falar. Eu não sou merecedor de nada, mas a graça é favor imerecido, nos alcançou, e a graça é estabelecida sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre cada família dos que aqui estão. Quando é que Deus se ira, pastor? Quando você deixa de o adorar, quando você deixa de exercer aquilo que Ele chamou para você exercer. A pergunta que não quer se calar nessa noite: por que você parou, irmão? Por que você parou? Quem mandou você parar? Por que você outrora orava e não ora mais? Por que outrora você jejuava e não jejua mais? Por que outrora você lia a palavra e não lê mais? Por que outrora você congregava e agora já não quer congregar mais? Por que outrora você adorava e agora você parou de adorar? Deus te plantou aqui para adorar Ele, mas eu sou desafinado. Deus não está perguntando se você é afinado ou desafinado. A tua adoração não é para homens, a tua adoração é para Ele. A tua adoração não é para agradar a terra, é para agradar a eternidade. Ah, mas eu não sei tocar. Quem mandou você parar de tocar? Eu errei algumas notas, riram de mim, zombaram de mim, e daí? Você não é popstar, você é adorador. Quando é que Deus se ira? Outrora você pregava, por que você não prega mais? Outrora você profetizava no meio do arraial. Quem silenciou a sua voz aqui? Ah, porque falaram, porque questionaram. Você não tem que saber se falaram, se questionaram. Foi Deus que te plantou aqui. Foi Deus que te capacitou, foi Deus que te entregou esse talento, esse dom. Se ponha de pé, porque 2025 está aí, e o ano vai ser duro para quem for mole. Eu vou repetir, o ano de 2025 vai ser duro para quem for mole. Como, pastor? Tudo que você precisa está aqui dentro desta palavra. Esteja no centro da vontade de Deus. Você vai viver, a sua casa vai viver restituição em todas as áreas. Mas eu preciso dizer para você nessa noite: se ponha de pé, espiritualmente falando. Volte a tocar buzina lá no teu quarto. Mateus 6, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com Ele em secreto. No secreto Ele vai te ouvir, no secreto Ele vai te curar, no secreto Ele vai te fortalecer, no secreto Ele vai te renovar, no secreto Ele vai agir, no secreto Ele vai te justificar. No secreto Ele vai estabelecer, Ele vai quebrar grilhões, cadeias. No secreto Ele vai abrir porta onde não tem parede. Eu vou repetir, no secreto Ele vai abrir porta onde não tem parede. Eu vou repetir, no secreto Ele vai abrir porta onde não tem
paredes. Volte. Para de olhar para o homem. Por que você está olhando para o homem? Quem morreu na cruz foi Jesus, não fui eu. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi fulano de tal. Quem pagou a dívida que era impagável, a promissória do meu pecado que era impagável, foi Ele que derramou o sangue dele. Quando é que Deus se ira, pastor? Quando você deixa de exercitar a sua fé. E você pega a fé e coloca dentro de uma gaveta da escrivaninha. Quantas pessoas aqui o pastor Samié falou no início de sonhos que estão engavetados. Quando é que Deus se ira? Quando você pega os seus sonhos e engaveta. Por que você deixou de sonhar? Ah, não recebi até hoje. Não recebeu até hoje, mas pode receber amanhã. Não alcançou até hoje, mas pode alcançar amanhã. Aí eu oramos para o meu marido ser liberto. Fica firme, a hora dele vai chegar. Não desista dele. Jesus vai libertar ele. Jesus vai usar uma situação. Jesus vai quebrar os ferrolhos. Jesus vai quebrar os grilhões. Não desista, não desista, não abra mão. Continua tocando buzina. Continua lá no secreto. Continua congregando. Continua ofertando. Continua dizimando. Continua fazendo projeto. Continua fazendo a campanha. Não dê ouvidos. Quando é que Deus se ira? Quando você engaveta os teus sonhos. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz e não sou eu. Por favor, abra sua Bíblia rapidinho. Números capítulo, eu amo esse versículo é lindo, medito nele todo dia. Números 23, capítulo 23, verso 19, é o que está escrito. Deus não é homem, Deus não é homem. Fala para a minha igreja que eu não sou homem. Eu não brinco de prometer, eu não brinco de revelar, eu não brinco de fazer culto. O que eu falo, eu velo pela minha palavra para fazer a minha palavra cumprir. Fala para eles nessa noite tirar os sonhos, os projetos da gaveta. Fala para ele, fala para ela pegar a fé e colocar, ah não, minha fé está esmorecida, não, minha fé é pequena, minha fé, pastor, é insignificante. Fala para ele que a restituição vai acontecer através dessa fé insignificante. Fala para ele, fala para ela pegar a fé, tirar dessa gaveta e colocar em ação, porque essa fé em ação, através dessa fé eu vou tirar o câncer, eu vou tirar o nódulo cancerígena, eu vou tirar a metástase cancerígena, através dessa fé que está oscilante, eu vou estabelecer conquista, eu vou mover a minha mão. Ah, meu irmão, não vim aqui jogar palavra nos ventiladores, não. É Deus falando com alguém aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: coloque a tua fé nele, porque ele não é homem para que minta. Que nessa noite, eu e você, todos nós nos tornemos mentirosos. Mentirosos. Mas Deus não. O Deus da palavra não. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Eu e você nos arrependemos, mas Deus não. Quando Deus olhou para você lá na eternidade, Ele disse: é um bom investimento. É o meu servo, é a minha serva, é a minha casa, é a minha morada, é a minha habitação. Vou habitar nele, vou habitar nela, vou andar com ele, vou andar com ela, vou dormir com ele, vou dormir com ela, vou para a faculdade com ele, vou para a escola com ela, vou para o trabalho com ele, dentro do ônibus eu vou com ela, vou para o sítio com ele, para a chácara, vou para o passeio, para as férias com ele, dentro do carro eu vou com ele, na motocicleta eu vou com ela. É bom estar com ele, é bom habitar nela. Deus não se arrependeu de ter feito você. E nessa noite, a palavra de Deus diz: tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus diz para Joel: Joel, eu quero trazer de volta. Eu quero fazer que a chuva temporã e serôndia volte. Eu quero fazer que os animais do campo, do pasto, volte a produzir. Eu quero reverdecer. Eu quero tirar a seca do deserto. Eu quero trazer vida para o pasto. O gado vai ter pasto para comer, para se alimentar. A vide e a figueira vão dar frutos, vão voltar com força. As eiras vão se encher de trigo. Os lagares vão transbordar de vinho e de óleo. E eu vou restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pela locusta, pelo purgão. Eu vou restituir. Fala para eles que o meu grande exército que eu enviei contra eles. Eu não quero que meu povo seja envergonhado.
Fala para o meu povo que eu não tenho prazer em irar contra eles. Eu não tenho prazer em ver meu povo cabisbaixo, triste, vivendo escárnio, vivendo opróbrio. Eu não tenho prazer nisso. Porque Deus é um Deus de amor, mas também Deus é Pai, Abba Pai. E como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. E como Pai, Ele corrige ao filho que Ele ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele me traz aqui de Anás para dizer para você: o meu amor é o mesmo, eu continuo amando da mesma maneira. Fala para ele, fala para ela que eu conheço a estrutura, eu conheço a dor, eu conheço como ele adentrou aqui. Só você e Deus sabe como você adentrou aqui. Só você e Deus sabe a guerra que você está enfrentando. Ninguém sabe as guerras que você está passando. Mas Deus nessa noite te traz aqui para te dizer: eu não me esqueci da promessa. Tira da gaveta. Eu quero materializar, eu quero manifestar o cumprimento da promessa na tua vida, na tua casa, na vida do teu esposo, da tua esposa, na vida do teu filho, da tua filha, na vida dos teus netos, no teu ministério, na tua saúde, nas tuas finanças, lá na faculdade, lá naquele projeto, lá naquela audiência, lá naquela petição, lá na venda daquele imóvel. Eu quero restaurar tudo aquilo que foi roubado, o teu sono, a tua paz, a tua alegria, teu ministério. Eu quero trazer de volta a chuva, eu quero derramar a chuva temporã, a chuva serôdia. Eu quero derramar aguaceiro. Eu quero mandar chuvarada sobre o meu povo, e o meu povo vai saber que eu estou no meio. Deus está no meio. Aleluia, Deus está no meio dessa noite. Deus está no meio dessa palavra. Deus está no meio da adoração. Deus está no meio nessa noite desse negócio. Deus está no meio, meu irmão, desse projeto. Quando é que Deus se ira? O salmista vai dizer: a ira do Senhor é só um momento, é só um minuto. Só que tem um porém: no seu favor está a vida. No favor de Deus está a vida. E Deus quer manifestar nesse ano que virá vida. Vida. Você precisa voltar a viver. A sua casa precisa voltar a viver. O seu marido precisa voltar a viver. A sua esposa precisa voltar a viver. Os seus filhos precisam voltar a viver. O seu matrimônio precisa voltar a viver. O seu ministério precisa voltar a viver. A sua empresa precisa voltar a viver. E Deus tem vida, porque no favor de Deus está a vida. E o Senhor disse lá em João 10:10, a parte B: eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. É ano de Deus restituir essa vida em abundância. Pastor, como é que eu faço para viver essa vida em abundância? Pare de deixar Deus irado. Se posicione. Eu te convido a se posicionar. Ei, se posicione. 2025 é o ano de se posicionar. É hora de se posicionar. Tire o teu olhar do homem e volte o teu olhar para a cruz. Tire o teu olhar do homem para a falha do homem e volte o teu olhar para a cruz. Como que é isso, pastor? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que está escrito. Agora, pois, já nenhuma condenação, não é algumas, é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Melhor lugar de se estar. Volte para Cristo. Volte a sua casa para Cristo. Volte o seu casamento para Cristo. Volte a sua família para Cristo. Coloque os teus filhos em Cristo. Coloque a tua saúde nele. Olha aqui. Pecar, todos nós pecamos. Errar, todos nós erramos. Pecado não é hábito. Pecado na nossa trajetória é acidente. Ninguém pega o seu carro pela manhã e diz: vou sair colidindo. Ninguém faz isso em sã consciência. Ninguém pega a sua caminhonete e diz: vou sair colidindo, batendo, em sã consciência. Se colidir, vai ser por um acidente, e que vai gerar dor de cabeça e transtorno e gasto. Se tem seguro, franquia é alta. Se não tem seguro, o problema está armado.
se é um carro importado de alguém que só um farol. Esses dias nós fomos olhar um farol ali, o pastor Clarimundo usava um farol para colocar no jipe lá da pastora, só um farol, R$9.000, só um farol, irmão, R$9.000. Agora você imagina esses outros carros aí que valem nota. Ninguém pega o seu carro saindo, batendo contigo. Pecado na nossa vida não é hábito, é acidente. Quem não peca aqui todo dia, irmão? Quando é que Deus se ira? Quando você se esquece. Quando você se esquece que onde habitou o pecado, a graça é maior. Quando a igreja esquece que a graça é maior, e que o inimigo agora chega e diz: não adianta projetar, não adianta fazer campanha, não adianta ir para a igreja, você errou, você pecou, você caiu, você ingeriu, você efetuou, você falou, você se portou assim, e ele começa a jogar as nossas fraquezas, os nossos erros, e você começa a se encher daquilo, a se colocar pequeno diante de Deus e dizer: é verdade, eu mereço ser condenado. Não, Deus não quer condenar ninguém, Deus não quer a vergonha de ninguém, Deus não quer o fracasso de ninguém, Deus não quer o insucesso de ninguém, Deus não quer a tristeza de ninguém, Deus não quer a perca de ninguém. Não. O que Deus quer, pastor? Que você entenda o poder da graça. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Volte para o centro da vontade de Deus, misericórdia. Volte para o centro da graça, favor imerecido. Volte para Cristo, porque não há nenhuma condenação para quem está em 2025. A sua casa vai estar projetada em Cristo, não há condenação. 2025 a tua empresa, os teus colaboradores, os teus funcionários vão estar plantados em Cristo, não há condenação. 2025 a tua saúde, a saúde da tua casa, da tua parentela vão estar enraizada em Cristo. O câncer não atinge, não vai matar, não vai afetar, a metástase não vai adentrar, não vai. O Senhor vai guardar a tua entrada, vai guardar a tua saída desde agora e para sempre. Se você puder dar glória, você dá glória. Se você puder dizer amém, eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Faça isso. Pastor, o senhor está empolgado? Não, tem 34 anos que eu sou assim. Já tentei mudar, já falei aqui, mas não consigo. É melhor continuar assim. Porque Deus usa cada um de um jeito. E se tudo fosse igual, era uniforme. Graças a Deus que a ação de Deus é várias formas. Deus usa você de um jeito, pastor Laio de um jeito, pastor Rosana de um jeito, pastor Samir de um jeito, e assim vai. Cada um tem a sua característica e a sua personalidade na presença de Deus. Quando é que Deus se ira, pastor? Quando você esquece que o poder dele, que o amor dele, que o perdão dele é maior do que as nossas fraquezas e os nossos pecados. Quando é que Deus se ira? Quando você permite que pessoas subtraem a sua alegria. Por que você está permitindo pessoas mal amadas, mal vistas e malquistas roubarem a tua alegria? Por que você para dar ouvido para as pessoas e não dá ouvido para a palavra? Se põe em pé, se coloque em pé espiritualmente, volte para o centro da vontade de Deus. 2025 é ano de restituição e Deus quer restituir. Deus quer estabelecer. Volte o teu olhar para a palavra. Não importe o que A, B, C, D está falando de você, da sua casa, da sua vida, da sua parentela. Não queira compartilhar as suas debilidades, as suas necessidades com qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai resolver o seu problema. Não é qualquer pessoa que vai sonhar com você. A Bíblia diz, e não sou eu, que o inimigo do homem é o da sua própria. O inimigo do homem é o da sua própria. Quem não sonha comigo e com você não é os distantes, não é os estranhos, é os que sentam à sua mesa. Quem não acredita no seu sucesso não é os de fora, é os que estão do seu lado, comendo o seu prato, comendo a sua comida, sentando no seu sofá. Quem zomba muitas das vezes da nossa fé ou dos nossos sonhos não é o estranho, é aqueles que estão no dia a dia, que diz ser, mas não são, que diz estar, mas não estão, que dizem conta, mas você não pode contar. São esses.
No entanto, nós olhamos a história de José. Quem traiu José? Seus irmãos. Quem jogou José em um poço e disse que ele estava morto? Seus irmãos. Quem negociou José? Seus irmãos. Depois, quem Deus vai honrar? José. José tinha tudo para pagar com a mesma medida, mas a gente só dá para as pessoas aquilo que a gente tem. José não tinha ódio, José não tinha mágoa, José não tinha rancor, José não tinha outra coisa no seu coração a não ser perdão. E ele deu para os seus irmãos aquilo que ele tinha. Essa pessoa está dando para você o que ele tem, mas você não é assim. Fique em Deus. Não permita que as pessoas tirem a sua alegria. Não permite que as pessoas roubem a tua alegria. Não permite que as pessoas roubem os teus sonhos. Não permita que as pessoas tirem o teu ânimo. Tem pessoas usadas, irmão, usada pelo inimigo para aproximar da gente, para cansar a mente da gente, para cansar o ânimo da gente, para subtrair as forças da gente. Tem pessoas usadas. Tenha discernimento na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. Quando é que Deus se ira? Quando você para dar ouvido para esse tipo de gente e esquece que aqui contém mais aproximadamente 8.000 promessas. Glória a Deus. Aqui tem aproximadamente quase 8.000 promessas. Aqui tem um não temas 365 vezes. Um não temas para cada dia desse ano. O Senhor dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Ei, não se desespere, eu estou aqui. Ei, levanta a tua cabeça, eu vou te ajudar. O meu favor está à vida. Eu vou te levantar, eu vou te curar, eu vou te fortalecer. Eu vou restaurar a tua paz, a tua alegria. Fica firme em mim, alegre o seu coração. Entenda algo. Quando é que Deus se ira, pastor? Quando você permite que as pessoas roubem a tua alegria, roubem a tua paz, subtraiam o vinho. Vinho na Bíblia tem duas vertentes. Primeiro, vinho é alegria, e vinho também é prosperidade. Simbolicamente falando, Deus quer colocar um vinho novo, pastora Rosângela. Deus quer colocar um vinho novo. Mas não é para embriagar, para ficar alcoolizado, não. Figurativamente falando, o vinho, Deus quer restituir alegria no meio do meu povo. Deus quer trazer prosperidade no meio do meu povo, mas uma prosperidade que você vai ter benefício nela para ajudar a obra, para ajudar missões, para abençoar pessoas, para ser um ofertante, para ser um dizimista, para manter a obra do Senhor, a casa do Senhor, para dizimar e ofertar com alegria, com prazer, para abençoar missões, para ganhar almas. Deus quer restituir isso. Deus quer trazer de volta o vinho. Deus quer trazer de volta o vinho. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui, se for possível, pastor Samir. É possível cantar aquela canção? Não? Amém. Eu havia pedido para ele cantar a canção Escape, mas não tem problema. Quando é que Deus se ira? Quando você esquece que você tem uma arma poderosa. Que arma, pastor? A oração. Pastor, mas eu cheguei aqui atribulado, abatido, ferido, machucado. Parece que Deus está tão distante. O senhor não tem ideia da angústia que está no meu peito. O senhor não tem ideia do tamanho do problema que está lá na minha casa. Abra a sua Bíblia, por favor. Quero que todos abram agora a sua Bíblia. Salmo 20. Salmo de Davi, verso 1. Se ponha sobre seus pés, com a sua Bíblia aberta. Olha o que está escrito. Salmo 20, verso 1. A minha tradução diz: o Senhor te ouça no dia que tudo estiver dando certo. O Senhor te ouça no dia que o vinho estiver na sua mesa com muita alegria. O Senhor te ouça com a conta bancária cheia de dinheiro. O Senhor te ouça tudo dando certo na sua trajetória, lá na sua empresa. Está escrito isso aí na sua Bíblia, irmão? Na minha não está escrito isso. Pastor, pensei que estava escrito isso. Não, a minha está escrito: o Senhor te ouça no dia da sua angústia.
é nesse dia. Uai, mas Deus não vai me ouvir no dia de festa? Não. Quando é que Deus se ira? Quando você se esquece que Deus é Deus de vale, de montes, mas Deus também é Deus de vales. Quando é que Deus se ira? Quando você se esquece que Deus é Deus de ganho, mas Deus também está presente na perda. Quando é que Deus se ira? Quando você se esquece que Deus é Deus presente nas conquistas, mas Deus também permite. Tudo é pela permissão dele. A história de Jó é a história mais fácil de entender. Deus permitiu. Ele perdeu tudo. Só lhe sobrou um caco de teia e bichos que comiam o seu corpo. Mas no capítulo 42, versículo 2, Jó ele disse: bem sei eu que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus para a tua vida em 2025 não serão frustrados. Eu declaro isso em nome de Jesus. Pastor, como é que eu faço para ter um ano produtivo? Lamentações de Jeremias nos diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de viver o passado, irmão. Irmã, para de viver o prejuízo do passado. Coloca na tua mente o que te traz esperança. Coloca no teu coração o que te traz esperança. Ah, mas a inflação, Deus não tem nada a ver com inflação. Ah, mas é o político. Ah, Deus não tem nada a ver com o político. Ele estabelece, é Ele que permite. Ele é Senhor. Você serve um Deus que é Senhor. Não é padrasto, não é avô, Ele é Pai. Ele disse para o profeta Ageu, lá em Ageu 2,8: fala para o meu povo que minha é a prata, que meu é o ouro. Fala para o meu povo, Ageu 2,9: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor quer restituir. Quando é que Deus se ira? Quando você se esquece que Deus está pertinho de você e Ele diz: eu estou presente no dia da angústia. Eu estou presente no dia da angústia. Eu estou presente no dia da angústia. Aleluia. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te protege. Quem protege eu, você, nós é o Senhor. Quem protege os teus filhos é o Senhor. Quem protege os teus negócios é o Senhor. Quem protege a tua saúde é o Senhor. Quem protege a tua casa é o Senhor. Se o Senhor não guardar, em vão vigia sentinelas. Descansa o teu coração em Deus, meu irmão. Descansa o teu coração no Senhor. Pastor, eu estou aqui angustiado, abatido. O Ministério de Louvor vai começar a louvar aqui. Enquanto eles começam a louvar aqui, eu quero orar por você e devolver o microfone. Pastor, eu preciso dessa oração. Só Deus e eu sabem. Só eu e minha casa sabem o que eu estou enfrentando. Eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar por você. Você que precisa dessa oração, sai do seu lugar e vem aqui. Se essa palavra falou com você em algum quesito, em alguma situação, pastor, eu quero voltar a estar de pé, eu quero voltar a tocar a buzina, eu quero viver a restituição por completo, eu quero que o Senhor estabeleça um vinho novo. Pode sair e vir, eu quero orar com você. Parecia ser apenas mais um dia. Se fosse